Bom, dessa vez foi para o TRE de Roraima, né? A FCC foi a bancalizadora do ano de 2015 para o cargo de analista. E eles cobram o seguinte: rootkits exploram vulnerabilidades do sistema operacional de um computador e são usados para... Então aqui ele deu a definição. Eu não sei o que é vulnerabilidade. Gente, não se pode esquecer que vulnerabilidades são fraquezas, né? São falhas. E aí vamos analisar o que ele está cobrando aqui. O rootkit serve para transformar um computador em zumbi? Falso. Ele não transforma o computador em zumbi. Simplesmente ele tem acesso a total e ele se esconde no módulo dos arquivos, das tarefas, de memória. Cria uma conta anônima de e-mail? Pelo amor de Deus, gente. Como que ele vai criar uma conta de e-mail sendo que ele ataca sistema operacional? Então pode se eliminar também. Substitui a página inicial de navegação por uma página de propaganda forçada. Gente, ele ataca o sistema operacional, então já elimina-se de vez. Esconde, né? E assegura a presença de um invasor ou de um malware em um computador comprometido. Então vamos analisar isso aqui. Esconde e assegura a presença de um invasor ou de um malware em um computador comprometido. Bom, o que seria esconder? O software, né? Ou na verdade nem é software que a gente pode falar, né? O malware rootkit, ele tem acesso total ao seu sistema operacional e ele fica escondido. E lembre-se, eu falei para vocês, né, que o rootkit ele trabalha em conjunto com várias outras pragas digitais. Por quê? Porque ele tem acesso, né, total ao teu computador. Ele explora vulnerabilidades. Então ele esconde? Verdadeiro. Ele assegura a presença de um invasor? Sim, gente. Por que ele assegura a presença de um invasor? Porque ele vai explorar todas as vulnerabilidades. Ele trabalha em conjunto com worms, ele trabalha em conjunto com spywares. Por quê? Porque ele sabe todas as falhas do seu sistema operacional. E, consequentemente, ele facilita a vida do invasor. Porque ele assegura o seguinte: rootkit, qual que é a falha do Windows? A falha do Windows está na memória, então eu vou atacar a memória. Então ele está facilitando a vida do invasor. Então é verdade, ele assegura a presença do invasor porque ele conhece todas as fraquezas do sistema operacional. Então até então essa resposta ela está correta. E vamos analisar outra. Captura imagens da tela, gente? Nada a ver. Quem captura imagens da tela se chama uma praga digital, o Screen Blogger. E aí nós sabemos que a resposta correta é a letra D, tá? Essa D a gente poderia responder também só por eliminação. Por que só por eliminação? Não é função transformar em zumbi, não cria conta de e-mail, não substitui a página inicial e não captura a tela. A função dele é se esconder dentro do sistema operacional, pesquisar todas as vulnerabilidades e facilitar a vida do invasor, a vida do cracker. Então, resposta correta, letra D. Beleza? E aí a gente vai para um próximo tipo de praga digital chamado de botnet. Bom, gente, o botnet, eles são muito utilizados para você fazer um ataque de DOS, tá? O que é DOS? DOS significa Denial of Service, né? Que é o que? Negação de serviço. Para quem não viu a aula, volte lá e veja a aula, né, sobre ataques, pelo amor de Deus. Por quê, gente? É que nem eu falei, não tem como você ver a aula de ameaças se você não viu as partes do princípio, se você não viu os conceitos básicos de redes de computadores, tá? Então, o que seria o ataque DOS? É quando você sobrecarrega um servidor. Como assim sobrecarrega um servidor? Imagine só, né, que nós temos 20 mil alunos na LAC. Então a gente está acostumado com 20 mil acessos, por exemplo, simultaneamente, certo? Só que, de um certo dia, teve 200 mil acessos. O que vai acontecer? O servidor ele não vai conseguir gerenciar tanta quantidade. É porque ele estava acostumado com o quê? Com 10 mil, 15 mil, 20 mil. Agora 200 mil ele vai sobrecarregar. Ele vai sobrecarregar tanto que ele vai ficar lento, até chegar a parar totalmente. Então isso que seria um ataque de DOS. E como que funciona o ataque de DOS? Através dessa praga digital, botnet. Como que funciona botnet, gente? Boot é inicialização, net é uma rede. Então ele vai transformar vários computadores em zumbis. Isso mesmo. Então por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Aqui está o servidor, né?
E esse servidor, ele vai ter acesso a vários computadores espalhados pelo mundo. Então o usuário mal sabe ele, mas ele vai tentar acessar o site da LAC, né? De modo que vários computadores vão tentar acessar ao mesmo tempo, né? E aí vai travar e chegar até interromper o serviço da LAC Concursos. Só que quando a gente utiliza o ataque de botnet, nós não estamos falando mais de DOS, porque DOS seria uma máquina em si. Nós teríamos falando de DDoS, porque é distribuído, né? Por que eles são distribuídos? Eu tenho várias máquinas, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 milhão, beleza? Então, esse ataque de botnet, né, ele garante que o atacante, né, o cracker em si, ele tenha total domínio sobre as outras máquinas. Como ele tem total domínio sobre as outras máquinas, ele consegue derrubar sites, derrubar órgãos públicos, roubar dados de todos os outros computadores, porque eles são zumbi, então eles mal sabem que essas pessoas estão tendo acesso a todas as informações, enviar spam, hospedar site. Como assim hospedar site? Eu posso pegar essa própria máquina aqui, por exemplo, a máquina 2, e hospedar um site lá dentro dela e o usuário nem sabe ele, né? E eu posso também criar sites falsos e hospedar dentro dele, né? Então assim, temos que ficar atento que quando o cara tem um tipo de praga chamado botnet, ele transforma o teu computador em marionete, tá? De modo que ele faz o que bem entender com o seu computador. Normalmente, o software botnet, ele é focado para que você faça um ataque DOS ou DDoS, né? Lembrando, quando são vários computadores, né, nós estamos falando de ataque DDoS, né, porque ele é distribuído. E vamos ver como é que ele cobra isso em questão de concurso público, tá? Deixa eu apagar aqui para facilitar a visualização. E aí, dessa vez a pergunta foi do TRE do Amapá, né? A bancalizadora foi a FCC no ano de 2015 para o cargo de técnico, e eles cobram o seguinte: este ataque é um dos tipos de ameaças que se tornou famoso justamente por ter sido o mais executado pelo grupo Anonymous, para derrubar diversos sites pelo mundo, né? E aí, uma palavrinha que eu já vou fazer você entender: derrubar, né? Você vai deixar lento até parar. Então, nas questões de concurso público, normalmente eles falam derrubar. E derrubar eu já sei que é DDoS ou DOS, né? Para efetuar o processo, os hackers precisam criar uma rede zumbi. E aí já matei a charada também. Porque rede zumbi eu sei que é botnet. Mas vamos verificar o que ele está perguntando. Que inclui uma infinidade de computadores infectados, de maneira que eles possam ser controlados por um host mestre, né? Quando o hacker escolhe o alvo, ele envia o IP para o mestre, que se encarrega de distribuí-lo por toda a rede zumbi. Então, aqui eu já matei a charada também, porque se é distribuição, não pode ser mais DOS, porque é um ataque distribuído. E aí, essa rede pode incluir milhares de computadores, que são responsáveis por sobrecarregar o alvo até que se ele torne indisponível. Então, bem fácil aqui. Eu tenho que achar a alternativa que se encontre, né, o ataque de DDoS e que fale também que é uma rede botnet. Então vamos analisar, né, qual que seriam as alternativas. O tipo de ataque e o tipo de rede zumbi referenciadas no texto são, respectivamente, lembrando que respectivamente, pelo amor de Deus, é em sequência, né? Então, port scan não é, né? DDoS, ataque, né? E botnet, opa, tá aqui. O ataque em si, que é o do grupo Anonymous, né? É o DDoS, porque ele é distribuído. E qual que é a ferramenta utilizada, né? A ferramenta utilizada, o tipo de rede utilizada é botnet. Então tá aqui a resposta. Mas port scan não é, né? DOS, ataque e botnet. Aqui que seria o X da questão, né? Brute force não é, força bruta. DOS seria um ataque para pouco computador, na verdade pouquíssimo, um computador, 2 computadores. Só que a palavra-chave é aqui, ó, milhares de computadores. E aqui fala, cadê a parte que fala distribuído? Então, uma vez que falou distribuído e milhares de computador, não pode ser um ataque DOS,
É um ataque de DDoS. Beleza? Então a resposta correta, B de bola. Beleza? E aí a gente vai para a prefeitura de Teresina agora, né? A FCC foi a bancarizadora para o ano de 2006 para o cargo de analista. E eles cobram o seguinte, né? Trata-se de um tipo de ataque em redes de computadores que compreende a ação de um botnet, uma rede zumbi, que concede o controle de vários computadores, palavra-chave, vários computadores, para enviar constantemente pacotes de dados a um determinado servidor. O tipo de ataque descrito é, gente, se ele falasse um computador, dois computadores, né, eu saberia que seria DOS. Como eu falei, vários computadores, ele é distribuído. Se é distribuído, é DDoS. É spoofing, gente. Spoofing é um ataque de mascaramento, nada a ver com a paçoca. Phishing é pescar. Spam é e-mail não solicitado. Então eu poderia estar em dúvida entre o DOS e o DDoS. Só que uma vez que eu falei que são vários, ou milhares, ou muitos computadores, é um ataque distribuído. Se é um distribuído, é DDoS. Então a resposta é correta, B de bola. Então temos que ficar atento a esses dois, porque DOS é um computador, dois computadores, são pouquíssimos, né? Agora, quando é muitos, quando é milhares, é distribuído. Se é distribuído, é DOS. E qual que é a ferramenta que eles utilizam? O botnet, que é que vai transformar em uma rede zumbi. Beleza? E aí a gente vai para um outro tema bem importante que começou a entrar, né, no mercado, assim, né, na sociedade em geral, de uns 3 a 4 anos para cá. Então é uma praga digital que consequentemente pode cair muito nos concursos de 2017, que é o ransomware. O que eu preciso saber sobre ransomware? Resgate, tá? Como assim resgate, gente? É como se fosse um sequestro relâmpago. Como assim um sequestro relâmpago? Essa praga digital vai pegar as informações do seu banco de dados, né? Então ele vai pegar o banco de dados da empresa, o banco de dados do órgão público e vai criptografar, né? O que seria criptografar? Transformar ele em algo legível através de uma chave. E aí o que acontece? Se você não tiver essa senha, né, que praticamente é inquebrável, né, você não consegue ter acesso aos seus dados. E aí o que eles fazem? Os crackers, né, os atacantes, vão cobrar um preço para você. E aí, por exemplo, se você não pagar para mim $5.000, né, você não tem acesso mais à sua informação. E a gente sabe que hoje informação é poder, né, porque a gente tem que desapegar do valor de hardware e se apegar no valor da informação. Então a gente sabe o seguinte, que informação é muito importante, né? Só que aconselhado pagar? Não, gente, você nem sabe quem que é a pessoa, né? Vai saber se você vai pagar a informação, vai pagar por um valor da informação, o cara vai trazer essa informação para você, até porque particularmente é impossível você rastrear esses caras, porque esses caras eles trabalham com Bitcoin, que seria o que? Uma moeda virtual. Então você não consegue rastrear onde que esse cara tá, né? Então esse é um tipo de ação, né, que está muito utilizado, principalmente em prefeituras pequenas, onde que não tem tanto, eles não focam muito na parte da segurança da informação. Empresas também pequenas, por exemplo, lojas, né, mercadinhos pequenos de bairro, né, de distrito, de vilarejo, eles estão atacando muito. Por quê? Porque a pessoa são inocente, não investe na parte da segurança. E aí uma vez que ele resgatou, por exemplo, né, ele resgatou o teu banco, resgatou não, ele entrou no teu banco de dados, criptografou o teu banco de dados, se você não digitar a senha lá, nunca mais você consegue, né? A não ser que você pague e tente, né? Mas normalmente é difícil, muito difícil você encontrar esse tipo de criminoso. Então, a título de concurso público, o que eu preciso saber, professor João Kleber? Que é um tipo de praga digital que vai criptografar, vai pegar o banco de dados, né? Vai colocar uma senha. E aí, se você não souber a senha, você não consegue acessar. E aí ele vai cobrar, né, um valor para informar essa senha. Beleza? Então como que se cobra isso? Dessa forma, como se cobrou no Tribunal de Justiça do Piauí, né? A bancarizadora foi a FGV no ano de 2015 para o cargo de analista. E eles cobram o seguinte: um tipo de ataque que vem se popularizando é o chamado de ransomware, que tem por características, vamos analisar as características, né? Deixa eu apagar aqui para facilitar.
Então ele está perguntando o seguinte: qual que é a característica do ransomware? E a gente sabe que é o quê? Ele sequestra, né? Ele encripta, né, o seu banco de dados, coloca uma chave para de modo que você não tenha mais acesso. Vamos verificar o seguinte: letra A, o envio de e-mails falsos, gente. Ransomware faz isso? Nada a ver, né? É a combinação de ataques simultâneos a um site a partir de várias máquinas infectadas? Não, isso aqui é um ataque chamado DOS. Então, nada a ver também. O envio de determinadas mensagens a portas específicas procurando vulnerabilidades? Nada a ver, gente. Ele não fica procurando vulnerabilidades do sistema, ele ataca o banco de dados, ele põe uma chave, né? A quebra de senhas através da combinação de todas as combinações possíveis. Gente, não tem nada a ver, isso aqui é um ataque chamado de força bruta, né? Também não é. E a letra E, né? O sequestro de dados via criptografia, na qual você vai colocar uma chave, né? Cobrando um resgate para a liberação da chave. Tá aqui o ataque. Ransomware. Você vai atacar o banco de dados, vai criptografar, vai gerar uma chave e para disponibilizar essa chave ele vai cobrar. Então, resposta correta, E. Beleza? E aí a gente vai para mais uma praga digital, né? Que na verdade, né, é até interessante salientar. Ele não era para ser uma praga digital. Mas, né, o pessoal já deve estar falando assim: professor, o senhor toda vez fala isso. Mas o ser humano, né, ele faz coisa que até Deus duvida, né? E ele utilizou essa ferramenta que até então era para modos de benefício, né? Utilizou para malefícios. A adware, gente, nada mais é que é projetado para propagandas, né? Então, por exemplo, você abriu uma tela no seu computador e começou a pipocar um monte de propagandas, isso aqui é chamado de adware. Só que, né, os crackers utilizaram o adware para bens ruins, para bens ilícitos. Então, por exemplo, abriu um monte de propaganda e aí ele vai colocar o seguinte: clica aqui para fechar. Só que mal você sabe que quando você clicar para fechar aqui, ele vai te redirecionar para um link e você vai baixar um arquivo na qual esse arquivo vai cometer ou vai obstruir ou vai alterar os seus dados ou vai monitorar os seus dados do seu computador. Então o adware, ele foi especificado para aparecer um monte de propaganda no seu browser. Ah, professor, não sei o que é browser. Browser nada é que o navegador que você utiliza. Então, se apareceu várias propagandas no seu browser, né? Lembrando, não é no correio eletrônico, é no seu navegador de internet, tá? É um adware. E aí os crackers utilizaram para o modo do mal, né? Então o adware, quando foi criado, se alguma banca perguntar se ele sempre foi criado para o mal, não. Ele foi criado para bens publicitários. Só que eles utilizaram essa técnica, né, esse software, para conseguir bens, né, para conseguir informações, né, de forma ilícita. Beleza? Então vamos ver como que se cobra isso em questão de concurso público, né? E aí a pergunta, né, foi do Tribunal de Contas do Pará, né? A banca organizadora foi o CESP em 2016 para o cargo de auditor. Eles cobram o seguinte: acerca da ação de softwares maliciosos, julguem o item subsequente. A atuação de um adware ocorre de maneira que o usuário não esteja ciente de que seu computador está sendo monitorado e de que suas informações estão sendo enviadas a terceiros. Gente, essa questão aqui, né, por tudo que a gente viu na aula de hoje, vocês iam responder só com a primeira leitura, né? Por quê? É função do adware monitorar, gente? É função dele de monitorar? Jamais. Ele é focado para propaganda. E aqui em momento algum fala de propaganda. Aqui fala o seguinte, que é um software que a pessoa não sabe, que está monitorada e que essas informações estão sendo mandadas para um atacante. E a gente sabe que esse tipo de software malicioso é o spyware, que pode ser o keylogger ou pode ser o screenlogger. Mas o adware, o foco dele é propaganda, é publicitária, né? Então não tem nada a ver. Essa resposta está equivocada, ela está errada, beleza? Mais uma perguntinha aí, dessa vez foi para o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, né? Para o ano de 2016 para o cargo de técnico. E eles cobram o seguinte: o usuário de um computador conectado à internet está se queixando que repentinamente começaram a aparecer janela com anúncio.
E aqui é a palavra-chave: anúncio, propaganda, adware, né? Considerando a possibilidade de que um malware esteja atacando o computador do usuário, o sintoma relatado aparenta ser a ação de um malware do tipo adware. Backdoor não é, porque o backdoor volta uma porta para acesso remoto. Bootnet, rede zumbi. Spyware, programa espião. Rootkit, acesso total e se esconde através do sistema operacional. Como que eu consegui achar adware tão rápido, professor João Kleber? O senhor é hacker? O senhor é um gênio? Não, eu usei palavras-chave. Qual que é a palavra-chave? Primeiro, ele fala no momento que está conectado à internet. Se eu estou conectado à internet, eu estou utilizando um browser. E o browser fala que dentro dele vai ter vários anúncios. Eu poderia também colocar propagandas. E a única praga digital que não era, mas agora pode ser utilizada como praga digital, é o adware. Porque o adware ele vai atacar propagandas, né? E aí dentro dessas propagandas o cara vai pensar que vai estar fechando, só que não está fechando. E aí automaticamente vai estar colocando uma praga digital no teu computador. E a gente sabe que praga digital dessa é adware. Só que essa questão é muito interessante porque cobrou tudo que a gente viu na aula de hoje. Vocês viram? Backdoor, porta dos fundos, adware, propaganda, bootnet, rede zumbi, spyware, programa espião, rootkit, super usuário. Então é bem interessante essa questão, né? E aí mais uma questão, né? Dessa vez agora não é o TRT de Mato Grosso, é o TRT de São Paulo. Né? A banca foi FCC do ano 2015 para o cargo de técnico, né? Então vocês viram que eles estão cobrando bastante essa questão aí, né? Principalmente os tribunais. Um usuário relatou que após ter acessado um site duvidoso na internet, opa, palavrinha-chave, site, internet. Se falar propaganda já matei a charada, né? Já posso ganhar na loteria, né? O navegador apresenta indevidamente janelas com propaganda. Olha aí, ó. Vou até jogar na Mega Sena hoje, né? Propaganda e internet só tem uma praga que pode fazer isso, que é o adware. Mas vamos analisar o que ele está perguntando, né? Apresenta indevidamente janelas com propaganda e informação não desejada, né? O tipo de malware que está atacando este computador é conhecido como Trojan? Não é Trojan. Trojan pensa que é alguma coisa, mas não é, né? Então, é vírus? Não. Falou sobre vírus de macro? Falou sobre vírus de e-mail? Falou sobre vírus de inicialização? Também não falou, né? É um adware? Falou internet? Falou. Falou propaganda? Falou. Falou que não é desejado? Então, é um adware. Mas vamos analisar o restante. Rootkit é super usuário. Falou que tem acesso total ao sistema operacional? Não falou. Falou que eu posso voltar e acessar remotamente? Não falou também. Então, a resposta correta, letra C, que é adware. Então, essa aqui foi bem interessante, né, gente? Sempre façam que nem eu estou falando para vocês, palavras-chave. Por quê? Porque é muito conteúdo, gente. Não tem só informática, tem direito administrativo, tem história, tem várias outras matérias. Então, se você pegar muitas palavras, fica difícil de você relembrar na hora da prova. Então, palavra-chave. Qual que é a palavra-chave de adware? Propaganda, internet. Falou esses dois, falou que é não desejado, é adware. Beleza? E aí, vamos para mais uma questãozinha, né? E essa questãozinha eu gosto de falar para vocês porque é o seguinte, ó. Né? Na verdade, eu coloquei ela de propósito para vocês. Por quê? Porque ela vai cobrar tudo que a gente viu na aula de hoje. Tudo que a gente viu sobre ameaças, né? E aí ele vai perguntar o seguinte: com relação aos malwares, é correto afirmar que... E aí eles colocam, gente, todas as pragas que a gente viu na aula de hoje. Olha que legal, né? Então vamos analisar. Boots, inicialização. Vamos analisar o que ele está perguntando. Se reproduzem de forma semelhante ao backdoors. Pelo amor de Deus, gente. Como que se reproduzem ao backdoor? Aqui é inicialização, aqui é acesso remoto, né? E aí o que acontece? Mas não podem ser controlados remotamente. Já está completamente errado. Primeiro que o backdoor tem como ser controlado remotamente, porque ele é a porta dos fundos. Questão completamente errada, completamente equivocada a alternativa. Vírus infectam arquivos sem necessitar de programas hospedeiros. Nem vou ler o resto. Ah, professor, você é muito ignorante. Não, não sou ignorante. É que vírus precisa do hospedeiro, gente. Se ele não tiver hospedeiro, ele não vive.
Quem tem vida própria é só o worm, tá? Que ele é autossuficiente, então está equivocada. Backdoors procuram se replicar de forma ordenada, né? Necessitando de uma ação humana para essa replicação. Gente, o foco do backdoor é replicação? Não. O foco do backdoor é voltar a um acesso remoto. Quem tem a questão de replicação de praga digital é o worm. Então o foco do backdoor não é replicar, é o que? Você conseguir voltar a um computador, né, a um servidor que você demorou muito tempo para conseguir conectar. Então essa resposta está equivocada, né? Vamos lá, cavalos de Troia são programas capazes de multiplicar-se mediante a infecção de outros programas. Então ele fala o seguinte, que você só consegue ter um cavalo de Troia se ele estiver dentro do programa. Falso, gente. Você não pode ter, por exemplo, um cavalo de Troia através de um e-mail, receber por e-mail, através de um pendrive em si? Claro que pode. Então não é somente programa que vai ser a infecção dele. Você pode receber um e-mail pensando que, por exemplo, é uma cartilha lá, uma cartinha de amor, uma propaganda, e dentro desse e-mail vai ter o cavalo de Troia e você automaticamente vai ser infectado. Então, resposta errada. Não é somente programa em si, né? E aí, o último, o worms, enviam cópias de si mesmo, verdadeiro, né? Porque ele vai se multiplicando, né? Para os outros equipamentos, sem necessidade de infectar outros programas. Corretíssimo, corretíssimo. Porque o foco do worm, gente, a gente viu que não é obter informações. O foco do worm é explorar vulnerabilidades. E uma coisa, ele não necessita de um hospedeiro, né? Que ele fala o seguinte aqui, enviam cópias de si mesmo para outros equipamentos sem necessidade de infectar outros programas. Então ele não ataca um hóspede, ele não é um hospedeiro, ele vai multiplicar sobre a rede e vai verificar todas as vulnerabilidades da rede em si. E aqui a resposta correta é a letra E. Beleza? E aí a gente finaliza, gente, mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E aí uma coisa que eu quero que vocês façam. Quem viu essa aula agora, sem ver a aula de princípios da segurança da informação, sem ver a aula de redes de computadores, gente, vai lá, volta, vê os princípios, vê a aula de rede de computadores que vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque essa aula, queira ou não, é uma aula avançada. Então exige que você tenha o conhecimento das noções básicas, tá? É uma aula maçante? É uma aula chata. Para quem não gosta de informática, é chata sim. Só que tá cobrando muito, principalmente se você está fazendo aulas para tribunais, para carreiras policiais, para Ministério Público, para Defensoria. Por quê? Porque hoje a informação é poder, beleza? Então vejam essa aula uma vez, duas vezes, assim como eu falo em qualquer tipo de aula, e resolvam questões, gente. Por quê? É muito conteúdo? É. Mas se você pegar as técnicas e as dicas que eu dei na aula de palavras-chave, vai ficar muito mais fácil. Beleza, gente? Tenha uma ótima semana, tá? Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Se tiver posições para melhoria, avaliem lá, beleza? E tenham uma ótima semana e estudem, beleza? Estudem muito essa questão de segurança da informação, que não vai cair no ano de 2017. Simplesmente vai despencar. Beleza, gente? Muito obrigado e até mais.